E aí, gente querida do Me Salva. Eu sou a Bruna. Olha aqui, ó. Trouxe um desenho meu para vocês me conhecerem. Vou ser a professora de espanhol de vocês nesse módulo de Enem e o meu coração bate por espanhol. Verdade, gente. Amo espanhol. Espero que vocês possam curtir aí tanto quanto eu, tá? É o que eu vou tentar fazer aí com um pouco de humor, graça e umas atrapalhações, tá? Então, do que a gente vai falar nessa aula? Vamos começar pelo basicão aí, tá? O que a gente precisa saber? Como é que é a prova de espanhol no Enem? Tá? Como é que essa prova se organiza? Então, assim, ó. O que a gente vai olhar? A prova tem o enunciado em português, tá? Então, o que é para fazer, o que vai pedir é em português. Então, o enunciado e alternativas estão em português, o que facilita bastante a vida, né? Porque o enunciado é o que vai dizer o que a gente precisa fazer. Então, isso, assim, tá tranquilo, não tem como não entender. Quer dizer, desculpa, até tem, né? Mas tem menos questões de linguagem aí ou de correr o risco de uma palavra da língua estrangeira ser um empecilho muito grande, tá? O texto, né? Então, assim, ó. O texto, ou os textos, na verdade, todos os que vão aparecer na prova estão em espanhol. Uma cara feliz porque espanhol é lindo, deixa todo mundo feliz, tá? Então, texto em espanhol. Como é que são esses textos? São textos de diferentes gêneros, tá? O que quer dizer gênero, né? Por exemplo, e-mail, texto de jornal, cartaz, tirinha, são diferentes gêneros aí, tá? Então, questões. Vão ser 5 questões de leitura sobre os gêneros que a prova vai trazer, tá? Então, assim, ó. E o que a prova quer, afinal? O que essa bendita prova quer, afinal? Né? Tem um fantasma aqui, porque todo mundo se assusta com o que a prova quer. Não precisa se assustar, não, tá? É bem tranquilo e a gente vai sair daqui desse curso sabendo fazer tudo o que a prova quer, tá? A prova quer, queridos alunos lindos do Me Salva, testar a tua capacidade. De quê? De paciência? Não, de leitura. Tá? Então, a prova quer saber se tu é um leitor, se tu consegue ler efetivamente um texto em espanhol, tá? Então, a prova vai cair nisso, tá? Então, assim, ó, o que pode pedir a questão, tá? Como é que a prova pode querer testar a tua capacidade de leitura, tá? Vamos ver. Eu fui lá, fiz um estudo das provas de espanhol até hoje, olhei todos os enunciados e vi que o que é mais recorrente é isso aqui, ó. A prova pode pedir os argumentos que o autor de um determinado texto usou para justificar alguma coisa e diz bem assim quais são os argumentos, e aí tu precisa voltar lá no texto e identificar. Frequentemente pede a intenção do autor, né, de forma geral, assim, às vezes, ou mais específico, a intenção do autor do texto a usar um recurso em específico. Então, já teve, assim, ó, a intenção do autor ao usar nós no texto. A intenção do autor ao usar palavras que vieram do inglês, tá? Então, frequentemente é isso. Às vezes é a ideia central do texto, que é pedido de outra forma, assim, eles falam em destacar, né? O autor destaca, o autor parece dar mais importância para alguma coisa, ou seja, aquela questão está pedindo a ideia central do texto, tá? Às vezes eles pedem para fazer uma inferência. Qual é a inferência? É uma conclusão que a gente tira do texto, né? A coisa não está dada explicitamente no texto, mas tem elementos para a gente concluir alguma coisa. A gente faz um trabalho meio de Sherlock Holmes aí, tá? E às vezes vem a explicação. Esse foi mais raro, eu acho que eu encontrei 2 questões nas provas todas, que são de explicação de um vocábulo, de uma palavra, tá? Por exemplo, já apareceu pedindo a expressão desse vocábulo aqui, ó, puro floro, né, dessa palavra. Uma outra palavra criada numa tirinha, uma palavra que não é uma palavra dicionarizada no espanhol, mas rolou lá numa tirinha, mujeres, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que vai explicar um vocábulo? Nossa, eu vou ter que saber todas as palavras do espanhol. Não, tenha calma, evidente, que nem eu conheço todas as palavras do espanhol, muito menos a do português, isso não é possível. Mas é possível, sim, a gente conhecer algumas estratégias
para olhar esse vocábulo. Esse aqui, puro floro, seria como alguma coisa assim que a gente diz em português, para inglês ver, alguma coisa que só serve de enfeite, tá? Pura decoração. E essa expressão é super comum do espanhol do Peru. Eu, na real, vou contar para vocês. Eu conheço mais coisas do espanhol do Uruguai e da Argentina. Eu não conhecia tanto. Mas eu consegui resolver essa questão por todo o contexto, tá? E é isso que a gente vai aprender no módulo. Estratégias para ler, para ver como é que o contexto me ajuda em certas coisas. Essa aqui, ó, mujeres, é uma palavra que se forma de mujer e esse final es aqui que é para formar substantivos, tá? E também é uma palavra que não existe, mas lá no contexto da tirinha também foi possível ler e resolver a questão, ainda que tenha sido uma palavra criada pelo autor da tira em que estava falando, tá? Então, basicamente, nas últimas provas, o que foi pedido foram essas questões aqui, tá? Então, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que ficar de olho em algumas palavras que aparecem aí na prova, no enunciado, e que podem nos causar uma certa dúvida, né? Então, às vezes a questão fala em enunciador, né? Quem é um enunciador? O enunciador, a gente pode dizer que seria o autor do texto, né? A pessoa que escreveu, ou a pessoa, as pessoas, a entidade, né? Nem sempre isso está muito claro. Às vezes, num cartaz, num anúncio, não tem escrito ali no final do anúncio quem foi o autor, quem é que escreveu. Porque às vezes foi uma agência, foi um grupo, foi uma instituição. Então, a gente chama de enunciador. Aquele cara, aquele grupo, aquela entidade. Basicamente assim, ó. Pensa, enunciador, quem é que escreveu aquele texto, tá? Usa muito a palavra inferir, né, que é uma palavra bonita. Inferir quer dizer aí concluir, né, chegar a conclusões a partir de alguma coisa. Então, o texto, os enunciados pedem ali o que é possível inferir do texto, então, ou seja, o que é possível concluir daquele texto, tá? Aparece bastante qual é a intenção, a finalidade, o objetivo do texto. Então, os textos têm finalidades, intenções e objetivos diferentes. Às vezes, um texto pode ter o objetivo de convencer, de emocionar, atrair um público, né? Os textos podem ter intenções diferentes. Então, isso também a gente aprende nas nossas aulas aqui, a como é que a gente olha um texto e sempre tentar ver qual é a intenção desse texto, porque pode ser a questão que vai te pedir na prova. Já apareceu também para pedir o efeito humorístico, né? E pode aparecer talvez algum dia o dramático. Ou seja, às vezes tem uma charge ou uma tirinha, e normalmente uma charge ou uma tirinha, elas são engraçadas, né? E aí o efeito humorístico quer dizer o quê? Por que aquele troço é engraçado? É isso o efeito humorístico, né? Pergunta bonita assim, o que causa o efeito humorístico nesta charge? Super bonito, assim. Cara, na real é assim, ó. Por que essa charge é engraçada? É isso que a prova quer dizer. Quando, qual é o efeito dramático? Por que esse troço é dramático? O que faz ele ser dramático, tá? Então, cuidem essas palavras, fiquem de olho. São tranquilas, é só um jeito mais bonito de dizer uma coisa normal, tá? Nem eu expliquei pra vocês. Então, assim, ó. O que vocês podem fazer? O que vocês devem fazer, tá? Ó, leia você, lê tu, né? Lê tudo. Em espanhol, em português também, em inglês, em alemão. Ler sempre ajuda. Ler numa língua ajuda a ler nas outras, tá? Então, assim, ó, adquira um hábito de ler coisas em espanhol. Uma vez por semana que seja, tem que ler, tá? O que acontece? Tem, por exemplo, aqui, ó. Hoje a internet, linda, maravilhosa, né? Daí um monte de lugar. Por exemplo, esse jornal, La Nación, tá? Tem aqui, ó, o link para vocês, que é o www.lanacion, sem acento, sem nada, tudo junto, .ar de Argentina, tá? Ou joguem no Google lá, La Nación, e vocês vão encontrar, tá? Tem também o jornal El País, tá? O El País tem matérias, principalmente da Espanha, mas pega vários países hispanofalantes aí que falam de espanhol. Então, ó, www.eupais.com, tá? A revista N, tá? Que é uma revista também de um jornal, de um grupo de jornais argentinos. Olha só como é que põe aí, ó. Revista NE, tá? Porque essa letra aqui não entra na internet. .clarim.com, tá? A prova do Enem já usou textos dessas
três revistas aqui, desses três meios de comunicação, tá? É muito difícil que vocês vão ler um texto e esse texto vai aparecer na prova de vocês, né? Até porque a prova é feita com alguma antecedência, tem que ser uma criatura muito sortuda, assim, e acho difícil, tá? Mas qual é o objetivo de ler? É se acostumar com o tipo de escrita desses três lugares, né? Se acostumar com um vocabulário, aprender a ser leitor. Então, assim, ler é que nem fazer exercício físico, é que nem correr uma maratona, tem que começar de pouquinho, né? E isso aqui, fazer essas leituras é que nem o treino para vencer a maratona lá, aquela corrida semanal. Então, vão lá, separem do assunto que interessa a vocês, interessa esporte, interessa celebridades, interessa política. Busquem um assunto que interessar, mas leiam lá uma coisa uma vez por semana desses lugares para se acostumar com um tipo de escrita, tá? Aí, o que mais? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Né? De ler tudo, leia tudo, tá? Às vezes tá meio cansado lá, tá complicada a vida, né? Para ler um texto assim, em espanhol, uma reportagem. Olha só, tem um monte de tirinha muito legal em espanhol. Que são, assim, que caem recorrentemente nas provas, né? Então, a mesma coisa, dá para acostumar com o tipo, o modelo, a estrutura lá. Tem a Mafalda, tá? Que é uma super conhecida, assim, né? De um desenhista chamado Quino. Então, se vocês vão lá nesse site, www.quino.ar, vocês encontram as tiras da Mafalda e outras tiras do Quino, porque ele fez outra coisa além da Mafalda, tá? Então, se acostumem. Tem também aí, ó, o Gaturro, tá? Que é tipo, pra mim é o Garfield que fala espanhol. É muito parecido, tem uma baita inspiração aí. Então, ó, o Gaturro, www.gaturro.com. Lá tem as tiras dele, também tem um outro tipo de humor, dá pra aprender a ler tirinha, é bem legal, assim. E no Gaturro tem um monte de uso de palavra em inglês, o Gaturro vai pras aulas também, se atrapalha lá, ele é bacana. Tem um cara chamado Liniers, tá? Que tem alguns personagens. Um dos personagens é a Henriqueta, e ela tem um gato chamado Feline, assim. É super filosófico, mas engraçado, assim, não é uma coisa séria. E ele faz outras tiras também. E ele também tem um site onde ele disponibiliza essas tiras, tá? Então, ó, www.porliniers.com. Então, só aqui, fácil na internet, tem material de leitura. Então, criem esse hábito uma vez por semana, né? No mínimo, ler alguma coisa. Pode ser tirinha, que vai ajudar um monte com vocabulário, pode ser essas reportagens aí, mas é um hábito super importante para a prova, né? Já que é uma prova de leitura, tá? E o que eu vou fazer pela vida de vocês no Enem, né? O que a gente vai estudar? O que nós, vocês, nós, nesse módulo aqui, tá? Então, explicando aí como é que é a prova, que faço eu das nossas vidas para o Enem, tá? Então, aqui, ó, esse módulo vai ser basicamente, a gente vai falar de estratégias para interpretar diferentes gêneros textuais, que nem eu falei para vocês aí, né? Anúncio, texto de jornal, tirinha. E também a gente vai falar um pouco de texto não verbal também, que são os textos com imagens, que ajudam a ler um monte de coisa na prova, contribuem com imagem, tá? Então, basicamente isso aqui, ó. A gente vai ser estrategista pra caramba, né? Então, a gente vai aprender, e eu vou mostrar pra vocês raciocínios que a gente pode fazer, técnicas, né? Caminhos que a gente pode fazer para ler melhor uma prova, para ler determinado gênero textual. Cada gênero textual tem os seus truques aí, tem os paranauê. Acreditem em mim, eu manjo desses paranauê e vocês também vão manjar no final desse curso, tá? O que a gente vai ver? A gente vai ver alguns aspectos mais gramaticais, mas assim, ó, são aspectos gramaticais que ajudem na leitura, tá? Que vão ajudar vocês a ler melhor, a ler mais fácil em espanhol. Tá? A gente não vai ficar aqui assim, gramática, porque não é isso que o Enem cobra, né? É a gramática a serviço do texto. É a gramática a serviço da leitura. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. E, por exemplo, a gente vai falar um pouco de conectores, que são umas coisas que servem para relacionar ideias dentro de um texto, dentro de uma frase, de um parágrafo, e que traz um sentido. Então, eu vou mostrar uns conectores para vocês em espanhol, principalmente o que é diferente do português.
né, para vocês lerem melhor as provas, tá? E eu também vou falar um pouquinho de formação de palavras em espanhol, porque isso também ajuda, às vezes, se eu saco um pouco de como as palavras são formadas numa língua, às vezes eu pego uma palavra que eu não conheço, mas dentro dela eu enxergo outra que eu conheço, e aí eu consigo fazer umas relações de sentido, e muitas vezes sacar o que aquela palavra diz, e se não mato a questão, me ajuda muito com a leitura. Certo, galera? Então é isso. Acho que a gente vai se divertir bastante. Espero que vocês curtam o meu estilo, terminem amando o espanhol e arrasando no Enem. Beijão e bora lá!